Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, estamos aqui de volta com o programa Mediunidade hoje, agora no terceiro bloco. E nós estamos aqui nos referindo ao livro do Dr. Inácio Ferreira, Espírito é Gente, no qual ele reúne alguns depoimentos de vários espíritos comunicantes através da lavra mediúnica de Chico Xavier. Estudamos aqui com o Dr. Inácio, que tem escrito estas obras com o objetivo de que todos nós possamos ler, reler e estudar as obras mediúnicas da lavra de Chico Xavier, que encerram informações interessantíssimas, um mundo de informações. Nós nos referimos aqui à questão da cirurgia plástica no perispírito, realizada no mundo espiritual. Nos referimos também à questão da transfusão do sangue, a transfusão de sangue numa menina de 9 anos que havia desencarnado com leucemia. No programa anterior, nós já nos referimos neste livro, Quem São? Já enfocamos este assunto no programa anterior, falando a respeito daquele parto, daquela cesariana realizada na vida espiritual. Esta senhora Maria das Graças Greg, ela estava grávida de quase 9 meses, a família toda desencarnou num acidente. Já falamos em nosso programa anterior. Agora, no terceiro bloco, nós gostaríamos de dar destaque também, porque neste livro, Vida no Além, também da lavra de Chico Xavier, neste livro, que é também do GEM, organizado pelo Dr. Caio Ramacciotti, filho do saudoso amigo Rolando Ramacciotti. Neste livro, nós vamos nos deparar com depoimentos impressionantes dos espíritos se referindo às cirurgias que receberam no mundo espiritual, as cirurgias torácicas, as cirurgias cardíacas, quer dizer, o corpo espiritual, o perispírito, é dotado de órgãos. Isso não é novidade para nós, os que estudamos as informações de André Luiz. Por exemplo, que André Luiz nos fala no livro Nosso Lar, no livro Os Mensageiros, no livro Missionários da Luz, quando ele realiza um estudo extraordinário sobre reencarnação, nos contando, inclusive, que o perispírito, o corpo espiritual envelhece no mundo espiritual. Nós vamos também envelhecer. Como envelhecemos na Terra, haveremos de envelhecer no mundo espiritual, porque o corpo espiritual, o perispírito, ele também está sujeito a desgastes. Esta mensagem, a qual nós vamos nos referir agora, é de Hilário Sestini. E ela foi transmitida no Grupo Espírita da Prece, na noite de 17 de julho de 1976. Hilário Sestini teve um infarto. Ele desencarnou por um colapso cardíaco, teve um infarto do miocárdio. E ele desencarnou na cidade de São José, do Rio Preto. E ele fala aqui, não é? O doutor Inácio transcreve, mas ele fala aqui, nós vamos diretamente à fonte, ele diz assim, em determinados parágrafos: acusava-me perplexo, doente, receava fazer perguntas,
guardava o medo de readquirir a dor que me abatera, a dor que ele sentiu no peito, qual se fosse um calhau ponteagudo no peito. E os amigos me conduziram para a casa de saúde Santa Teresinha, que reassumia a forma pela qual a conhecera na infância. Esta casa de saúde Santa Teresinha existe na cidade São José do Rio Preto, mas existe também o seu duplo no mundo espiritual. Ele diz em seguida: um leito-alvo e um médico que me disse ser companheiro de nosso estimado Dr. Mará Descartes Freire Gameiro, me cirurgiou o tórax. Está aqui claro. Me cirurgiou o tórax. Estive alguns dias acamado. Então vejamos, o corpo espiritual, o perispírito, é passível de continuar recebendo tratamentos, cirurgias, medicamentos no mundo espiritual. Sem dúvida alguma. E como os espíritos nos disseram, numa outra mensagem, a Volkmar nos disse aqui no livro Somos Seis, nós desencarnamos muitas vezes levando conosco determinadas sequelas das doenças, das enfermidades ou dos acontecimentos que nos determinaram a desencarnação. E essas sequelas, elas requerem muitas vezes tratamento, confirmando o que Chico Xavier nos dizia. Chico nos dizia assim: olha, o espírito, ele reaparece no corpo, ou seja, ele reencarna como ele estava no mundo espiritual. E ele volta para o mundo espiritual e faz a sua reentrada no mundo espiritual como ele estava na Terra. Muitas vezes ele necessita de continuar determinados tratamentos e continua necessitando de amparo médico. Está claro aqui, não é? Isto nos dá uma ideia de como a vida prossegue com naturalidade e como nós devemos voltar a estudar, a ler as obras de André Luiz, principalmente com outros olhos. Reler estes livros importantes, e não apenas os livros de André Luiz. Vejamos bem, em 4 livros aqui, considerados livros de mensagens de consolo, mensagens que os espíritos enviaram aos seus familiares na Terra, nós nos deparamos com informações importantíssimas. Neste parágrafo, descrever as visitas e as pessoas que reencontrei é tarefa impraticável para mim, por enquanto. 2 médicos me declararam estarem na posição de auxiliares dos nossos amigos, Dr. Fritz Jacobs e Dr. Aguinaldo Pondé, e ainda me pergunto quem são. Está aí a realidade. Vamos estudar, vamos colocar a nossa cabeça para pensar e esperamos você conosco para pensar na semana que vem. Muita paz.